Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Começamos o mês de maio, gente, o mês mais bonito do ano. Pois é. E aí eu fiquei pensando o que a gente vai falar sobre esse mês de maio que fala de mães, fala de casamento, fala de Santa Rita de Cássia, e eu pensei em falar em fé, porque a fé é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje. Mas eu quero falar da fé, não do padre, não da sua religião, não do pai de santo. Eu quero falar da fé que você tem em você mesmo. A fé que você deposita em você, na sua capacidade criativa, na sua capacidade de decisão, de transformação das coisas. Então, quando você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, obviamente as coisas vão acontecer. Porque ninguém vai te dar de você a fé que você tem em você mesmo. Então, ao invés de acreditar somente na fé alheia, acredite primeiro na sua e comece a fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Hoje a gente vai fazer uma peça sacra. Gesso com tecido, que foi uma coisa que me pediram, inclusive, aqui pelos comentários. Então, eu escolhi a Nossa Senhora de Fátima, por quê? Porque também é celebrado no dia 13 de maio Nossa Senhora de Fátima, mas também você pode fazer em qualquer peça de gesso, seja sacra, não seja, pode ser também de qualquer religião, que tá tudo certo. Aí eu pedi para minha amiga Pamela Magalhães fazer um vídeo muito bacana falando sobre aquele momento que dá vontade de desistir. E esse vídeo foi usado na live que a gente fez no dia 29 de março, que está disponível aqui no canal. Você pode assistir, inclusive, essa live, que tem muitas coisas legais. E aí eu queria passar de novo esse vídeo da Pamela, que foi muito bacana e eu acho que você vai gostar de ver. Dargan, meu querido, que prazer estar aqui conversando com você e também com essa turma maravilhosa. Pensei em alguns temas legais para discorrer aqui. Primeiro, que vocês percebam o sentimento de culpa que muitas vezes cega, fazendo com que vocês desfoquem do principal, da verdade que pulsa aí no coração, daquela essência que transborda em tudo aquilo que vocês fazem com tanto esmero. Cuidado para não desvalorizarem demais aquilo que é possível fazer dentro do contexto que vocês estão vivendo. Nós todos estamos aí numa atmosfera de tanta ansiedade, de tanta tensão, de tanto nervosismo, de tanto medo, perdas, muitas vezes crise financeira e claro que aquela motivação às vezes não aparece como a gente gostaria, a gente fica se cobrando, que a gente se cobre menos, que a gente se exija menos também e que a gente perceba que o principal é se conectar aqui ó, com o coração para ver o que o coração diz e o que é possível fazer naquele momento. Às vezes você não vai produzir tanto quanto você produziria nos seus sonhos ou você gostaria aí dentro do plano que você fez, mas você fará o bastante, o suficiente para aquele momento. Saiba reconhecer isso, vibre por isso também. Cuidado com comparação, não fica se comparando demais e até se desmotivando quando você percebe que alguém que você segue, alguém que você gosta muito, de repente faz e tem um alcance ali diferente que o seu, e aí você deixa de produzir, deixa de fazer, pensando que o meu é muito pouco, eu não consigo aparecer, não tenho visibilidade. Faz o seu. Tenha pra si que aquilo que você faz e quem consegue ver, sorte de quem consegue ver. De repente é uma pessoa que tá se inspirando em você e você nem imagina. E ó, todo mundo começa ali, tá? Engatinhando. Ninguém chega a ser grande da noite pro dia. É um processo. E sabe quem cresce na vida? Quem olha pra si. Quem rega a si mesmo e não fica olhando tanto os outros, que esquece ali de nutrir-se para conseguir crescer naquilo que faz. Não fique tão oprimido e tão reprimido dentro das suas próprias sombras. Transcenda tudo isso. Vencedor é aquele que continua dando seus passos de acordo com aquilo que seja possível, sem nunca desacreditar do seu foco e das possibilidades que existem aqui dentro. O sucesso ele vem, ele precisa de paciência, tempo, determinação, comprometimento e verdade. Então, cuidado com essas desistências, tá? Tem hora que dá vontade de desistir, não, vai lá, toma um banho, dá uma volta, desfoca um pouco dessa cobrança, que logo você vai voltar muito melhor. Acho o principal que a gente se respeite, que a gente se acolha, que a gente perceba as nossas emoções, que a gente se leve a sério mesmo e a gente entenda que nesse mundo o sol nasce para todos. E quanto mais a gente reconhecer as nossas próprias virtudes, entender as nossas limitações e trabalhar sobre aquelas que a gente entende que seja importante, utilizando ali, acessando a nossa humildade, com certeza a nossa evolução, ela vai ser tremenda. Assim como o beijo e o abraço que eu envio para você, meu amigo Dargan, e para você que me escutou e deixou essas palavras, entrarem aqui no coraçãozinho para trazer aquele conforto que você tanto precisa. Bom, queria agradecer a Pamela, mandar um beijo para ela. Você pode acompanhar, inclusive, a Pamela no Instagram, @psipamela.
Ela é maravilhosa, vocês vão amar. Ela tem sempre um conteúdo muito bacana. Vamos falar sobre o gesso agora. Bom, qualquer peça de gesso que você vá trabalhar, é importante limpar muito bem. Eu sempre tenho um pincel para fazer a limpeza, aqueles cantinhos da peça de gesso. Você precisa limpar bem, tirar toda a poeira. E depois passar uma base acrílica ou uma goma laca incolor. Por quê? Você precisa vedar o gesso. O gesso ele é poroso, então qualquer coisa que você vai passar sobre ele, ele vai puxar muito. Qualquer cor que você aplicar, ele vai puxar muito e com o tempo vai acabar ficando feio. Então sempre passe uma goma laca incolor ou uma base acrílica branca para proteger e começar a fazer a pintura. E isso foi feito. Dá uma olhadinha aí. Primeira coisa, a pintura do gesso. Segunda coisa, que tecido que a gente vai usar? Tecido de algodão. E o tecido de algodão que a gente vai usar é um tecido de 180 fios da Dehler, que tem uma infinidade de cores e padrões diferentes aí que você pode escolher a que você achar mais legal. E aí, eu vou passar isso com cola branca. A cola branca eu vou passar a princípio com a cola branca sem diluição. E para fazer os ajustes eu vou diluindo a cola para que o tecido vá se emoldurando ali nos detalhezinhos do gesso. Isso é muito importante. Olha só, gente, você vai fazer a aplicação do tecido, vai esperar secar e vai ver se está tudo certinho. Ó. Tá vendo aqui? A peça já está toda... Ó, tá vendo aqui? Ó? Os ajustes, então foi feito primeiro uma parte, a parte de trás, e depois foi feita a parte lateral e da frente. E eu esperei secar isso aqui bem seco mesmo, para poder fazer o quê? Olha como o tecido... Dá para ouvir o barulho? O que acontece? O tecido ele fica grosso por causa da cola. E quando ele está com a cola bem seca mesmo, falando assim 24 horas, 48 horas, você consegue fazer o corte bem preciso sem desfiar o tecido. Aí a gente vai fazer os ajustes. E aí eu preciso tomar bastante cuidado. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui é da roupa interna da Nossa Senhora de Fátima. Essa parte aqui é do manto. E eu preciso fazer o recorte aqui para poder fazer a pintura depois sobre o gesso. Então eu vou vir com estilete. A lâmina, para quem não sabe, gente, uma coisa importante. Esse negocinho aqui, ó, é exatamente para você tirar a lâmina que você não vai usar mais. Então a lâmina não tá boa do estilete, você vem aqui, deixa uma lâmina só, e aí você tem aqui uma lâmina nova. Aí você vai vir aqui e escolher por onde você vai começar a fazer. Então eu vou começar por essa parte aqui. Eu vou colocar o estilete e começar a puxar no desenho até tirar essa parte aqui, ó. Olha aqui. Você fica direitinho o gesso e aqui essa parte do tecido aqui fica preservada. A pintura eu vou fazer depois que eu aplicar o tecido. Por que eu vou fazer isso, gente? Primeiro, quando eu aplico a tinta primeiro, se por um acaso eu pego um pouquinho aqui, o tecido vai mostrar essa cor. E aqui eu vou fazer uma pintura aquarelada. Então eu não posso correr o risco de estragar o tecido na hora que eu aplicar, manchar o tecido. Então primeiro eu aplico o tecido, ele já está impermeabilizado e quando eu passar a tinta, o tecido não vai ser invadido pela tinta. Combinado? Então eu vou ajustar primeiro aqui e depois começar a pintura. Aí é o seguinte, eu vou fazer essa finalização certinha, bonitinha, e vou começar a pintura, você vai acompanhar o vídeo exatamente de como fazer isso, mas não somente dessa Nossa Senhora de Fátima. Vou fazer também do Santo Antônio, gente. Santo Antônio, porque a gente precisa de uma força. Então, vou fazer, olha aqui o tecido do Santo Antônio, já apliquei aqui o de bolinha, nessa lapela dele, e o tecido azul na parte de baixo. Tá vendo que sobrou aqui esse pedaço? Porque tem uma emenda, a gente tem que fazer algumas emendas, então tá tudo certo fazer pequenas emendas para poder ir ajustando. E eu vou mostrar para você direitinho como faz isso. E também queria fazer na Santa Rita de Cássia. Só que a Santa Rita de Cássia, que é do dia 22 de maio, que por um acaso é o meu aniversário, eu pintei com tinta spray. Tinta spray, 2 tons de azul. Se você reparar, você vai ver que tem um tom de azul mais forte e um tom de azul mais claro. E aí eu vou fazer alguns acabamentos nela com uma tinta metálica. Também vou mostrar para você no videozinho. Então agora a gente vai rodar esse vídeo para você ver como é que vai ficar bacana. Nas emendas do tecido, a gente vai passar um pouco de cola, fazer uma pequena vira e deixar como se fosse uma dobra da roupa. É bem importante, depois que fez a virada, passar um pouco de cola sobre ela, mantendo o volume e protegendo o tecido.
E agora sobre o branco eu vou sujando de rosa para dar um aquareladinho, manchadinho, tudo meio rosinha. Na Nossa Senhora de Fátima eu usei essa passamanaria da São José e cola de silicone para fazer esses detalhes de acabamento. Para o Santo Antônio eu vou passar um pouco de tinta magenta diluída em água e com um paninho retirar o excesso, batendo assim para ele ficar dessa maneira aqui, usando inclusive todas as reentrâncias da peça. Depois, com uma trincha, com um pouquinho de tinta branca, eu vou fazer exatamente uma suavização do tecido e da tinta lilás, e vou também tirar o excesso. No Santo Antônio eu coloquei essa passamanaria fazendo um detalhe de acabamento e o cordão da São José. Na imagem de Santa Rita eu usei uma tinta dourada metálica para realçar os detalhes da peça. Na parte de baixo, um pedacinho de feltro para proteger a peça. Viu como ficou bacana? Pois é, não é um trabalho difícil, é um trabalho que você precisa ter bastante cuidado na hora de fazer os ajustes do tecido. Se por um acaso a peça tiver muito detalhe, você vai fazendo por pedaços, vai colocando como se fosse um patchwork mesmo, só que com o mesmo tecido. Quer fazer com 2 tecidos diferentes? Tá tudo certo. O importante é que você fique feliz. Não quer fazer uma imagem sacra? Tá tudo bem também. Faz a peça que você achar mais bacana. Outra coisa, pode fazer sobre resina também, com os mesmos cuidados do gesso. Como tem muita peça de resina hoje em dia, você pode fazer a mesma coisa sobre a resina, dando uma demão de goma laca incolor ou pintando de branco com tinta acrílica. Uma peça que custa em média R$20 aí, R$22, você vai pelo menos vender essa peça por uns R$100, R$120, porque ela é toda muito delicada, com uma dedicação muito pessoal da sua parte. Mas o mais importante é você não perder a fé em você e no mundo, né, gente? Eu queria agradecer a Deller, que faz esses tecidos maravilhosos aí pra gente poder trabalhar. Os tecidos são de 180 fios e você pode aí usar sem que ele desfie, ou sem que ele fique torto, fique feio. Então dá uma olhadinha lá na Deller, deller.com.br, e qualquer dúvida onde encontrar, 0800 643 8800. E a Elástico São José, que faz esses acabamentos maravilhosos aí, de passamanaria, cianinha, cordão de pompom, tem uma infinidade de produtos incríveis que você pode acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook, certo? Ah, tem o site também, elásticosaojosé.com.br. Gente, fé, amor e esperança. Beijo, tchau!